Capítulo 10. Outro mestre. Uma vez mais no magnífico e repousante salão, notei que os copos sobre a mesa oval grande tinham sido enchidos novamente. Um homem a quem eu julgava ter, talvez, seus 30 e tantos anos ou 40 anos estava aguardando nossa chegada. Quando entramos na sala, ele se levantou da cadeira. Sem introduções de qualquer espécie, a sua saudação para mim foi tão cordial como foi para todos os outros, a quem ele devia já conhecer bem. De minha parte, parecia que ali estava alguém que não era um estranho para mim, e para o qual eu senti instantaneamente o mais profundo afeto e uma espécie de parentesco. Sem dúvida, em um momento ou outro, meus leitores podem ter tido uma experiência similar, e sua presença contribuiu imensuravelmente para o sentimento de harmonia e compreensão entre todos nós reunidos na sala. Com um lento gesto de sua mão, ele fez sinal para tomarmos os lugares ao redor da mesa. Uma cadeira tinha sido adicionada, diretamente em frente à minha, na qual ele tomou seu lugar. Novamente Fircon se sentou a meu lado e Zul do outro. A convite do mestre, que agora atuou como anfitrião, cada um ergueu seu copo e bebeu em silêncio. Todos estavam, obviamente, esperando por ele para falar. Seus olhos de um castanho escuro brilhavam com uma alegria profunda de viver, e eu sabia que eles eram capazes de ver nos meus cada pensamento. Sabia, também, que o que ele pudesse encontrar, ele iria compreender e não condenaria. Ele era um homem bem construído, de corpo firme. Não havia fio cinza em seu cabelo preto bem cuidado, que era cheio e estava penteado para trás em doces e suaves ondas naturais a partir de uma fronte alta. A estrutura óssea do rosto era muito bela, dando a impressão de ter sido infinitamente refina pelo espírito que habitou nela. Seu olhar, cheio de uma grande bondade, ia rapidamente de uma face a outra. Então, em uma voz que era suave e vibrante, ele se dirigiu a mim diretamente. Nós estamos muito felizes em mostrar-lhe uma parcela muito pequena do universo de nosso Pai. Sabemos do seu interesse neste assunto, que tem absorvido a maior parte dos anos de sua vida na Terra. Agora, com seus próprios olhos físicos você viu nossos instrumentos registrar muitas coisas das quais você já era consciente há muito tempo. Estas experiências devem dar-lhe confiança e ajudá-lo bastante a explicar as leis universais aos de seu mundo. Nunca pare de mostrar para eles, meu filho, que todos são irmãos e irmãs, independentemente de onde eles nasceram ou escolheram viver. A nacionalidade ou cor da pele são apenas acidentais, uma vez que o corpo não é mais do que uma habitação temporária. Tudo isso muda na eternidade do tempo. No progresso infinito de toda a vida, cada um eventualmente conhecerá todos os estados. Na vastidão sem fim do infinito há muitas formas. Isso você já viu nas 2 visitas dentro de nossas naves, para além dos limites da sua própria atmosfera. Estas variam em tamanho, a partir de partículas de poeira infinitamente pequenas, invisíveis ao olho humano, para os inumeráveis maiores planetas e sóis. Todos são banhados pelo mar de uma força única, apoiados pela vida una. No seu mundo vocês deram nome às muitas formas que vocês têm visto, o homem, animais, vegetais e assim por diante. Nomes são apenas percepções do homem, enquanto os infinitos nomes como vocês usam são inúteis. A inteligência infinita não pode dar nome a si mesma, porque ela é tudo. E todas as formas têm sido, e sempre serão, habitação dentro do completo. Entre as muitas formas, aquela que vocês chamam de um homem diz possuir a única verdadeira inteligência sobre sua terra. No entanto, isso não é assim. Não há manifestação sobre o seu mundo ou em qualquer lugar dentro do universo ilimitado que não expresse a inteligência em algum grau. Para o Divino Criador todas as formas são a expressão da criação. Ela é sua manifestação, um pensamento expressão de sua inteligência. Sendo um homem, você não é nada mais nada menos do que isso mesmo. A própria vida, pela qual todas as formas são suportadas e a inteligência que se expressa através dela, é uma expressão divina. O homem da Terra, na sua maior parte, não sabendo disso, encontra muito erro em muitas coisas fora de si mesmo, sem perceber que cada forma expressa a sua finalidade e rende um serviço para a qual foi feita. Não há forma que seja capaz de julgar o outro, uma vez que todas as formas não passam de servos do Supremo. Ninguém sabe tudo o que é para ser conhecido, uma vez que ninguém sabe tudo o que existe. E isto é conhecido apenas pelo conhecedor de tudo. Mas todas as formas, servindo de boa vontade, podem crescer no entendimento da fonte da qual eles recebem a sua sabedoria, a mesma força de vida pela qual eles existem. Na concepção integral,
Todas as manifestações de todas as formas são como flores em um vasto jardim onde muitas cores e muitos tipos florescem harmoniosamente juntos. Cada flor se apercebe de si mesma através da manifestação de uma outra. O baixo olha para o alto olha para o baixo. As várias cores são um deleite para todos. A maneira de crescer preenche seu interesse e intensifica o desejo de realização. Ao contemplar a beleza que estava adormecida interiormente, seja por um dia ou durante um século, sua concepção gradualmente se manifesta em cores, em uma fragrância doce para todos os outros. Cada um glorifica-se pelo serviço prestado aos outros, e por sua vez, recebe a partir de todos os outros. Todos neste grande campo de beleza são os doadores e os receptores, os vasos por onde flui uma melodia do Altíssimo. Assim, alguns servem ao pé do trono, enquanto outros servem acima do trono e ao redor dele. Cada um se harmoniza com todos os outros, expressando apenas alegria, porque tem o privilégio de servir. É assim que a expressão humana, que você conhece como homem, deveria ter aprendido a viver desde quando iniciaram a viver em seu mundo, mas nesta lição é que o ser humano falhou. Se isso não tivesse acontecido, a Terra teria sido um jardim de alegria e de um desejo eterno para o servir, mas o homem, na sua falta de compreensão, destruiu a harmonia do seu ser em sua terra. Ele habita em inimizade com seu vizinho, sua mente dividida em confusão, paz que ele nunca conheceu, e a verdadeira beleza nunca viu. Não importa o quanto ele se orgulha de suas conquistas materiais. Ele ainda vive como uma alma perdida. E quem é esse tal homem que mora em tamanha escuridão? Ele é o mortal, aquele que falhou em servir o imortal. É ele quem fala do caminho, mas não procura o caminho a percorrer. É ele quem teme todas as coisas além da compreensão de sua mente acorrentada. Ele é aquele que negou a fome de seu espírito. E o medo fez o homem literalmente permanecer firme em sua guarda contra todo tipo de vida, contra todas as coisas. Pois, se esse medo saísse de sua própria sombra, isso deixaria de acontecer. É isto que mantém o homem preso até o final de sua vida. Verdadeiramente, hoje o homem habita na terra desolado sob o medo e o pavor do que ele chama de morte, o fim de sua vida mortal, na solidão da sua escuridão pessoal. No entanto, o próprio homem trouxe a desolação que tão amargamente deplora, tudo por causa de serviço não prestado, como é naturalmente prestado pelas formas mais humildes que o cercam. Em vez disso, o homem continua a destruir outras manifestações de vida para que ele possa sobreviver. Ele não conseguiu perceber a riqueza que esses outros poderiam dar a ele, e ele iria permitir que eles servissem da forma que eles foram feitos para servir. Infelizmente, o enredo do homem sobre a terra é estéril de fato. As sementes que ele semeia com sua pequena compreensão lhe rendem frutos amargos. Ainda assim, ele permanece acorrentado na sua ignorância, repetindo seus erros através dos séculos, ainda na esperança de encontrar aquilo que seu coração anseia, e por aquilo que sua alma grita. Ele tem receio de avançar para mais longe daquilo que para ele representa a base terrena que ele construiu para si mesmo, e que poderia ser tomada dele por outro, e que para ele nada restasse. Assim, ele mantém guarda sobre o que não é eterno, e que, no momento está em processo de mudança e decadência e com seus olhos cegos para o que está acontecendo. Ele aprisionou dentro de si mesmo a luz que poderia guiá-lo ao longo da estrada da eterna unidade, uma alegria a qual todos os outros que seguiram este caminho atualmente a obtiveram. Estes são os servos, filhos e filhas do mesmo Pai, em todos os mundos. O Pai, Criador deste belo campo de muitas formas, de muitas cores, de muitas sombras, muitas alturas e profundidades, de múltiplas alegrias profundas que expressam dia e noite a canção única com harmonia celestial na qual todos podem se juntar. Enquanto ele falava, imagens de suas palavras passavam vivamente diante de mim e, novamente, a minha compreensão da situação do homem sobre a terra foi aumentada. Quando ele parou de falar, ninguém se mexeu. Também eu não quis quebrar o silêncio. Quando as imagens pararam de fluir pela minha mente, o mestre se levantou de seu assento em frente e andou em volta da mesa na minha direção. Então todos se levantaram e permaneceram em silêncio de pé. O grande mestre tocou minha mão levemente, e todo o meu ser cantou em humilde gratidão por aquilo que ele tinha dado para mim. De bom grado teria ficado em sua presença muito mais tempo, mas eu sabia por experiência anterior que isso não era para ser assim. Meu filho, não desanime se você se encontrar com o ridículo e descrença em sua terra. Com a compreensão que lhe temos dado, você vai saber por que isso não pode ser de outra forma. Diga a seus irmãos e irmãs o que você aprendeu. Há muitas pessoas com corações e mentes abertas, e estes irão crescer em número.
O disco voador de reconhecimento está esperando e nossos irmãos irão acompanhá-lo de volta à Terra. Agora que estamos juntos neste caminho, você pode mais facilmente sempre que precisar fazer contato a partir de sua mente para a nossa. Lembre-se sempre que o espaço não é uma barreira. Suas palavras encheram-me de um contentamento que não deixaram nenhum vazio. Despedindo-se de mim, ele se virou e saiu da sala. Após um momento, Firkon e Zu acenaram para mim. Eu disse adeus a meus novos amigos, e quando a porta do salão deslizou silenciosamente para se abrir, nós atravessamos a plataforma do elevador e fomos em direção à nave que nos esperava. Lentamente nós descemos, silenciosamente deslizando sobre os trilhos, nos afastamos deste gigantesco laboratório transportador. À medida que nos afastávamos em direção à Terra, dei uma olhada para a grande nave em espera lá no espaço para o retorno desta pequena nave. Eu justo me perguntava qual seria o tamanho real dela. Embora o meu pensamento não foi falado, Zu respondeu: você poderia estimar que ela tenha, em seus números, cerca de 10 metros de diâmetro e algo em torno de 115 metros de comprimento. Estes não são números exatos, mas bem perto do real. Parecia ter passado apenas alguns segundos quando a porta do disco de reconhecimento se abria silenciosamente e nós já estávamos de volta à Terra. Despedidas foram feitas dentro do disco de reconhecimento, pois o piloto não veria com a gente. O marciano e eu fomos até onde tínhamos deixado o carro várias horas antes e partimos para o hotel. Olhei para trás para a nave de reconhecimento e a vi que ela desaparecia rapidamente de vista, já bem alta em nossa atmosfera. Como na ocasião anterior, ficamos em silêncio durante a volta para o hotel. Eu tinha muito que pensar e não tinha inclinação para falar. Lembro-me do ar fresco de manhã cedo e os primeiros raios de sol estavam apenas despontando. Estava tão absorvido em lembrar as palavras do mestre, que nem prestei atenção ao cenário que atravessamos. Quando o carro parou em frente ao hotel, Firkon tocou minha mão, da forma habitual e ele disse: nós nos encontraremos novamente. Eu sabia o que queríamos e, embora de volta à Terra em carne e osso, na verdade eu estava tanto na Terra como com meus amigos de outros mundos, embora eles estivessem viajando através do espaço. Foi maravilhoso saber que não estávamos separados, que nunca mais poderíamos ficar separados. Esta noite, uma realização que estava adormecida dentro de mim toda a jornada da presente vida, de repente floresceu em um verdadeiro desabrochar, assim como as flores no jardim, como tinha sido descrito para mim pelo sábio. A alegria dentro do meu coração por esta realização foi como a melodia do infinito, sem ideias de separação ou divisão, e eu esperava e até rezava para que um caminho pudesse me ser mostrado pelo qual eu conseguisse compartilhar com os outros esta realização sobre a terra. Voltei para o meu quarto no hotel, mas não para dormir. Minhas experiências da noite tinham me feito tão fortalecido e revigorado que eu me senti como um homem novo e a minha mente desperta e alerta com pensamentos mais vivos e rápidos do que nunca. Meu coração cantava com alegria, e meu corpo estava refrescado como se fosse de um longo descanso. Havia muito a ser feito neste dia, e amanhã eu deveria voltar para minha casa na montanha. Mas de agora em diante eu iria, com o melhor de minha capacidade, viver cada momento como ele viesse, completo em sua plenitude, servindo à única inteligência, pois o homem foi feito para isso, e ele foi criado para esse fim.